Olá, chama a Patrícia. Opa, a Paty já está aqui. As pessoas chegando, que bom. Paty, já te chamei aí. Pronto. Oi, tudo bom? Hoje, Tudo bem, Paty? tudo certo. Pessoal chegando aí, Kátia, Janaína. Oi, Janaína. Pessoal chegando, Cristina. Tá de tiarinha? Gostei da tiarinha. Ah, gostou? Não é tiara, não, é um lenço. É um lenço indiano que eu mudei aqui, ó. Vou mudar o visual. Tô toda de rosinha, bem venusiana. Rosa e Ah, lilás. Rosa e lilás. Vitana chegando. Norma. Caê, Algumas pessoas. Godiguita. É, algumas eu não identifico porque não tem o nome. Aí talvez você conheça, mas o pessoal tá chegando. Que bom, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas para o nosso bate-papo de hoje. Demos um intervalo na semana passada e hoje estamos retomando com um tema que nós estamos nos antecipando, já está próximo, que é o tema do eclipse lunar, não é? O eclipse lunar de Sagitário é o nosso tema de hoje, o eclipse lunar de Sagitário, no nosso grupo de encontros, né, desde março, desafios e oportunidades do céu de 2020. E o tema de hoje, com o eclipse em Sagitário, traz também como subtema um balanço nos relacionamentos. Então, primeira coisa importante, sempre que eu começo, eu gosto de lembrar, que nós estamos fazendo um recorte do céu. Cada vez que a gente traz um tema, a gente está fazendo um recorte daqueles aspectos, do tema que a gente vai falar. E lembrando também que cada pessoa tem seu mapa individual e que o tema que a gente traz sempre vai ativar diferentemente as pessoas, de forma diferente, né? E em áreas diferentes de vida, que é na área do mapa onde estiverem aqueles planetas que a gente estiver se referindo no momento. Antes de falar do eclipse em si, importante lembrar a função da Lua, é um eclipse lunar. A função da Lua na astrologia, principalmente na previsão, na análise de tendências. A Lua representa o coletivo, representa o público, os sentimentos, as emoções, nossos altos e baixos de humor. Ela fica 2 dias e meio em cada signo, então nosso humor também muda de acordo com essas entradas e saídas da Lua passeando nos 12 signos. E isso traz um costume de comportamento, um comportamento, digamos assim, automático, né, sem pensar, porque a Lua também tem a ver com a nossa busca de colo, de dar, de receber colo, de cuidar, de ser cuidado, nosso comportamento maternal, independente de ser homem ou ser mulher. Então, a Lua tem uma função acolhedora, por natureza, uma função de cuidar, né? De cuidar, de proteger, de alimentar. E na previsão, as fases da Lua, que a gente chama lunação, principalmente a fase de Lua nova e de Lua cheia, que acontece todo mês, são fases importantes, detonadoras de acontecimento. Então, a gente já sabe que sempre fase de Lua nova ou de Lua cheia potencializa acontecimentos. Isso já é natural. No caso, no momento onde a gente tem um eclipse, e o eclipse está associado aqui à escuridão, né? O eclipse lunar, a Lua desaparece, a Lua é eclipsada. Então, a fase da Lua cheia, ela é associada na astrologia com um momento de maior consciência, de maior possibilidade de decisões de forma consciente, porque é um momento de maior claridade da Lua.
A gente vê nos filmes, inclusive, filme de vampiro, filmes de ação, que sempre tem uma lua cheia para assustar ou para trazer beleza ao cenário, mostrando que aquele é o momento máximo de potencial daquilo que está querendo aparecer, daquilo que está querendo se projetar. Então, a lua cheia é associada a essa fase de explosão daquilo que está aguardado, daquilo que que está pronto para sair, daquilo que está pronto para ser decidido ou para ser tomado consciência. No eclipse lunar, onde a lua fica obscurecida, o eclipse lunar acontece na lua cheia, tá? Então, toda lua cheia é associada a esse momento de decisão e de, potencialmente, possibilidade de mais consciência nessas decisões. O assunto, teoricamente, está pronto para ser resolvido. No eclipse, que essa lua cheia fica obscurecida, automaticamente os assuntos ficam também, somem da consciência, somem da possibilidade de claridade e fica potencializado, então, aquilo que deveria ser feito, mas que por algum motivo não vai poder ser feito. Então, a Lua, no momento do eclipse, ela continua tendo a função dela de potencializar, de detonar, de estimular aquilo que estava pronto para ser decidido, mas que pelo motivo da escuridão não vai poder ser decidido. Então, essa Lua desse eclipse, que vai acontecer em Sagitário, no grau 15 de Sagitário, vai trazer, sem dúvida, os assuntos relacionados a Sagitário. As leis, os princípios morais, éticos, filosóficos, as crenças, a relação com outras culturas, com outros países, outras raças, nosso conhecimento. Sagitário é oposto a Gêmeos, então nessa lua cheia, que tem o eclipse, a lua em Sagitário se opõe ao Sol no signo de Gêmeos. Então, polariza e traz o quê? O eixo relacionado com conhecimento, o eixo relacionado com comunicação, com ideias, que é o significado de Gêmeos e Sagitário. Mas a parte obscurecida é a parte relacionada com a Lua em Sagitário. E, portanto, todos os assuntos relacionados com o arquétipo de Sagitário, com os princípios de Sagitário, eu acabei de falar, Paty depois vai falar um pouco mais também, vão estar, vamos dizer assim, na berlinda. Vão estar precisando de revisão, vão estar em suspenso. Tá? Então, assim, os assuntos estão sendo estimulados, mas não estão podendo ser resolvidos, porque o eclipse potencializa o tema, mas ele não traz necessariamente a resolução. E a outra coisa importante, quando a gente fala dos eclipses, no nosso caso o eclipse lunar em Sagitário, é pensar que Sagitário, que é o signo onde o eclipse acontece, onde a Lua está obscurecida, é regido por um planeta, que é o Júpiter. Então, esse planeta é o planeta que vai dar sequência, ou que vai dar um encaminhamento, digamos assim, para essas questões que estão acontecendo nesse eixo do eclipse. Então, reforça que a saída e que as resoluções estão na revisão de crenças, de princípios morais, éticos, filosóficos, nas ideias, na forma de divulgar os acontecimentos. E esse eclipse acaba envolvendo, porque o céu não está parado, então, em alguns momentos, o eclipse está, digamos assim, a oposição ou a Lua se relacionando com o Sol no eclipse, eles podem estar mais soltos, digamos. Nesse caso, nesse eclipse, eles estão em aspecto tenso com outros planetas, principalmente com Marte, que vai estar em Peixes. Marte já está no signo de Peixes, nós falamos disso no nosso último encontro, nós falamos da entrada de Marte em Peixes. E agora, esse Marte caminhando em Peixes vai estar no dia do eclipse, que é o dia 5 de junho, no mesmo grau 15, que está a Lua em Sagitário e o Sol em Gêmeos. Então, isso forma um aspecto de briga, de tensão no céu, destacando aqui que Marte também, assim como a Lua, representa no mapa
o detonador de acontecimento. Então, Lua e Marte são os que impulsionam os acontecimentos no dia a dia, os que trazem as situações que estão ali precisando começar a acontecer, se resolver, enfim. E Marte, por si só, já representa conflito. Conflito, liderança, briga, autoafirmação, pressa, impulsividade, agressividade, decisão, fogo, elemento fogo, armas, tá? E nós demos o nome desse bate-papo, né? O balanço nos relacionamentos, pensando, inclusive, porque todo eclipse lunar traz implícito esse balanço, porque na astrologia, as oposições, um planeta num signo e outro planeta no signo oposto, representam naturalmente momento de balanço, de reavaliação. E nesse caso, nesse eclipse, o eixo que vai estar sendo ativado, no sentido geral, o mapa do eclipse, o momento do eclipse, que é no dia 5 de junho, 16 horas, 12 minutos e 11 segundos, esse momento gera um mapa onde o eclipse em Sagitário vai estar no setor 1 desse mapa, tá? E, portanto, o Sol na área 7, que é o eixo dos relacionamentos. O 1, 7. O 1 é o individual e o 7 é o da relação. Então, traz implícito um balanço nos relacionamentos, não nos relacionamentos afetivos em particular, eles também estão em avaliação, mas principalmente os relacionamentos de um modo geral. É um momento de rever relacionamentos em função das nossas crenças, das nossas leis, da nossa verdade, do nosso conhecimento, das nossas posturas, das nossas crenças, da nossa religião, da nossa fé. E é um momento onde essa tensão no céu, com Marte no mesmo grau, a gente vai acrescentar ainda Netuno, que está junto de Marte, em Peixes, e vamos acrescentar Vênus, que vai ficar junto do Sol, já está junto do Sol. Então, o que chama atenção, que a gente também está falando de relacionamentos, porque envolve, um eclipse que envolve o simbolismo na astrologia do masculino e do feminino, do receptivo e do ativo ou do agressivo. Né? É um eclipse que traz os elementos do feminino e do masculino. Lua, Sol, Vênus, Marte. E Netuno, que representa esse coletivo e que num aspecto fluente traz o que pode haver de melhor nas pessoas, de senso de humanidade, de se colocar no lugar de todos, de compaixão, de perdão, de não julgamento. Num aspecto tenso, ele pode trazer o quê? Ainda mais junto de Marte. Confusão, falta de foco, falta de limite, distorção, perda do rumo, agressividade desfocada ou confusão nas decisões. Então, nesse balanço dos relacionamentos, desse eclipse, tudo isso vai estar em jogo. E aí, importante entender que o céu não está parado, nós estamos analisando o eclipse que vai acontecer no dia 5 de junho, mas a gente já está vendo muita coisa acontecer, vem num caminhar de assuntos e de temas, que Pátia vai falar um pouco sobre isso também, que já estão sendo ativados por esses aspectos de Marte em Peixes, tensionando, né? Tensionando o Sol em Gêmeos, que já está em Gêmeos, e esses outros Sol e Vênus, esses outros elementos vão entrando na medida que o céu continua se movendo. Tá? Mas nós já estamos tendo um pouco desse resultado desse Marte em Peixes e culminando com esses últimos acontecimentos, né, nos Estados Unidos, o assassinato daquele rapaz negro, né, o George Floyd, né, e do menino aqui no Brasil é toda hora, né, nas favelas e nas comunidades mais pobres. Mais recentemente, um garoto de 14 anos, João Pedro,
dentro de casa, tá? Então vejam que as coisas vêm num crescendo, como se tivesse se ampliando para estourar. Marte é pavio curto, né? E Vênus, que entra como esse outro elemento junto do Sol, nesses confrontos, Vênus tem uma função conciliadora. Vênus, que rege Libra e rege Touro, já tem essa função de conciliar, de fazer acordos, de evitar conflitos. Mas ela está envolvida também nesse conflito, e até porque ela está no signo masculino de Gêmeos, que é um signo de movimento, e que faz essa oposição, ou esse confronto com a Lua também. Então pode ser um momento onde você até sabe ou pensa que tem coisas que não deveriam acontecer, ou que não deveria fazer, mas que no momento, sem pensar, cutucada por esse Marte em Peixes, ou por esse Netuno junto de Marte, que acaba trazendo falta de pensar na hora, ou uma ação desfocada, uma ação sem pensar nas consequências. Netuno em Peixes, Peixes é o signo que representa o oceano. Então, o Marte em Peixes, a gente pode ter ações assim, sem pensar, que podem ter consequências muito grandes. Eu li hoje na internet sobre uma médica que foi atacada no Rio de Janeiro, no bairro dela, na frente da casa dela, porque teve um ato impensado, o pessoal, o vizinho, que tem feito festas direto, chamam a polícia, e a polícia não vai, os vizinhos chamam a polícia não vai, e já não vai porque a casa que está dando festa direto, no meio dessa pandemia, parece que pertence também a policiais, e os policiais não vão lá, e não iam lá, e não ia o bombeiro, não ia ninguém, e ela tendo que sair para ir trabalhar como médica nos hospitais, né, para ajudar quem está internado pela pandemia. E ela, num ato impensado, como ela mesma relata, ela acabou quebrando o retrovisor de um desses carros carésimos, que estavam na porta, no lugar mal estacionado, e algum outro dano que ela fez no vidro, sem pensar. E ela foi altamente agredida imediatamente por pessoas da festa, arrastaram a moça, puxaram o cabelo dela, quebraram a perna dela. Olha, não vou nem contar o resto, para vocês não ficarem apavorados. Mas apenas para trazer a questão desse Marte em Peixes, quer dizer, você pode tomar uma decisão impensada que você não mede as consequências, você toma pelo impulso, tá? Mas você não está medindo a consequência daquilo. Então, arrependimento depois, no hospital, que ela está impedida de trabalhar e toda machucada, né? E bombeiro que apareceu ainda tirou sarro dela, ainda desconsiderou ela. Depois, lá pelas tantas que viram que ela era médica, infelizmente, é o tal do lado negativo do Capricórnio, né, que vem nesse momento, é médica, então maneiraram com ela, como ela diz, mas isso, na verdade, tem a ver com essa questão de você querer fazer justiça e você acabar cometendo um ato que é um ato impensado e um ato sem foco, que virou contra ela mesma, né? Bom, eu já fiz a abertura, a gente vai continuar conversando, Paty vai ter umas coisas para ir colocando aí, a gente vai continuar falando, mas vocês já viram que esse balanço dos relacionamentos também depende muito da gente, e aí é importante lembrar e carregar esse eclipse de Sagitário, 15 graus de Sagitário, para onde cada um tem no mapa o signo de Sagitário, e entender individualmente que área de vida que está precisando dessa reflexão, dessa reforma, e maneirem, por favor, com relação a essa tensão de Marte no céu, não só no momento do eclipse, mas já está em vigor desde a semana passada, um pouco antes, quando ele entrou em Peixe, mas agora mais fortemente por causa da tensão com o Sol, que vai acabar também na tensão com a Lua do eclipse. Paty, você com a palavra. Então, a gente pensa que a temperatura não pode aumentar, né? Mas ela vai aumentar, né? Ela vai aumentar e as águas um Marte em Peixes, a água é você nadar na água, né? É você andar na água. E a água, a temperatura alta da água é o vapor, né? Então, assim, não é nada agradável, né? Vamos lembrar que
Isso a gente está falando porque o Marte em Peixes, além de ele está fazendo essa quadratura, né, no dia 5, com o eclipse. Depois a gente ainda vai falar um pouquinho sobre o mapa do Brasil, pouquinho, que se a gente falar muito, a gente quer entrar aí dentro. Mas vamos precisar falar um pouco, né, de alguns pontos do mapa do Brasil e do mapa dos Estados Unidos. Mas antes disso, eu acho que o que eu queria frisar era essa coisa, lembrar que o Marte está em Peixes, gente. E Peixes é junto de um Netuno, porque ele já está se aproximando de fazer essa conjunção, né, com Netuno. Lembra que um Marte em Peixes exaltado é um tsunami. Né? Quem pensa que Peixes é uma aguinha brandinha, não tem aguinha brandinha certa com Peixes. Peixes revoltado, né? A palavra que a gente viu nessa história dos Estados Unidos, do George Floyd, é a comoção. Eu acho que essa é uma boa palavra, né? Movido pela comoção, as pessoas abriram os tantos dias presos dentro de casa e saíram para a rua. Não tem isso nem aquilo, simplesmente saíram para a rua, foram para a rua, porque precisam ir para a rua, né? Porque algo é da natureza do peixes, né? Algo convoca para você estar lá no lugar, né? E você vai com o seu coração. Então, isso é uma coisa, e a outra, sim, que o Sagitário é quem vai estar obscurecido nesse momento do eclipse, né? Porque é um eclipse lunar, como o Gisele estava falando. Então, eu fico pensando nos relacionamentos, o que é isso que está obscurecido, né? É o nosso lado Sagitário, né? Então, é o quê? São as nossas verdades absolutas, né? As nossas verdades absolutas, Gisele falou das nossas crenças, do que aquilo que a gente acredita. Então, o que é que a gente vai estar vivendo agora? No obscurecimento do Sagitário, para que o lado geminiano fique mais, tenha uma consciência maior do lado geminiano. Né? Então, o que é isso? É um obscurecimento dessas verdades absolutas. A gente tem visto muitas pessoas falarem da coisa do fascismo, da coisa dessas coisas que a gente defende como verdades absolutas. Né? Isso é Sagitário, gente. Sagitário é fundamentalista. Né? Então, assim, o que é que vai fazer... Eu estou falando do Sagitário polarizado, né? Do Sagitário em um grau elevado. Aí, e no momento em que a gente vive um eclipse, a gente vai estar vivendo esse Sagitário polarizado, né? A gente vai estar tendo, a gente está vivendo já isso, né? Muitas posições fascistas, muitos grupos indo para a rua, com cara de Ku Klux Klan, né? Coisas que têm assustado muito a gente. Essa coisa dos 300 na frente do STF. Então, isso é Sagitário polarizado. Mas a questão que eu estou trazendo para a gente agora aqui, antes da gente falar do mapa do Brasil, onde isso atinge no mapa do Brasil, onde atinge no mapa dos Estados Unidos, e é importante de falar. Espera aí que alguém está dizendo que o áudio o ventilador está incomodando. Deixa eu desligar. Ah, é porque fica fazendo barulho, oscila. Chegou mais aí. Maria Helena. Pronto. Melhorou agora? Vamos ver se melhorou agora, Itana, tá? Dê notícias aí se melhorou. Então, tem um som de voz que atrapalha a fala. Continua atrapalhando agora, que eu desliguei o ventilador? Peraí. Não, melhorou, Paty, melhorou mesmo. Melhorou.
Melhorou. Tava Pronto, mesmo um barulho. Eu pensei que era a internet, mas era o ventilador. Melhorou. pronto. Já desliguei. Luciana Pinto estava até perguntando se eu estava na praia. O vento nos cabelos. Mas a reflexão que eu queria fazer antes de falar sobre essa questão, né, do Brasil é assim, que aonde que está, gente, o nosso fundamentalismo, né? Aonde que a gente precisa abaixar a nossa a bola, né? E bala, E né? bala. Para poder a nossa bala, né? Verdade. Para poder a gente poder é um eclipse, é um sol em oposição a uma lua, né? É uma lua em Sagitário. É uma lua em Sagitário em oposição a um sol em Gêmeos. Então, pede acordo, né? Pede acordo, pede entendimento. Como é que você vai se entender com uma pessoa se você fica defendendo o seu ponto de vista e o outro defendendo o ponto de vista dele? Como é? Né? Então, onde que a gente está sendo fascista também? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Onde que a gente é fascista? Onde que a gente tem uma verdade absoluta no que a gente fala, defendendo? Porque, assim, fascismo, que eu saiba, vem de fascínio. A palavra fascismo, né, pelo que eu entendo, né? Eu não entendo muito, mas a parte que eu entendo vem de fascismo, de fascínio, né? E tudo que a gente fica fascinado e que a gente defende cegamente é uma servidão, e a gente é capturado por essa coisa, né? Então, esse é um questionamento para a gente começar a pensar agora no Brasil aí, e na nossa situação daqui, né? Agora, eu queria pedir a vocês que falasse um pouquinho do mapa do Brasil para a gente aprofundar. Eu vou botar o fone de ouvido, porque está dando microfonia mesmo. Tá bom, tá certo. Bom, então, assim, o mapa do Brasil, né? O que a gente tem que fazer? Colocar esse eclipse na área onde o mapa, onde ele cai, em que área que ele cai no mapa do Brasil. O eclipse cai na área 10. O Brasil é ascendente aquário, é virgem, ascendente aquário. O mapa tirado para o momento da independência. Virgem, ascendente aquário. E tem a Lua no signo de Gêmeos, junto de Júpiter, na área 4, que é o ponto mais baixo do mapa, representando o povo. Esse ponto onde cai o eclipse, o eixo onde cai o eclipse no mapa do Brasil, é exatamente, o eclipse cai na área dos governantes, na casa 10. Então, o presidente, os governadores, as autoridades, mas a primeira figura no mapa do Brasil é o presidente, tá? E na área 4, onde cai o Sol, e o Brasil já tem Lua e Júpiter lá, e Gêmeos, é a área que representa o povo. Então, é bem o que está acontecendo, né? É o povo versus, ou em conflito com os governantes, de formas diferentes, né? Mas o primeiro significado dessa área no mapa do Brasil é quem governa o Brasil. Então, o presidente, agora aí entram todas as outras autoridades, e se a gente pensar que o ponto alto do mapa representa as autoridades instituídas, então a gente iria pensar, né, esse eclipse também para outras autoridades que não somente o presidente. Mas é um conflito, né? Então o eixo do conflito, o eixo do eclipse, onde as coisas estão precisando se resolver é lá em cima, tá? Onde está tudo obscuro ou confuso é lá em cima. Porque aí aquela tensão de Marte, deixa eu pegar o mapa aqui, aquela tensão de Marte e Netuno que eu falei, vai cair exatamente ainda na área 1 do mapa do Brasil, que representa também os inícios, o coletivo, né, decidindo. Então, qual é o risco? É aquele confronto que eu falei e as ações desfocadas ou as ações impensadas, ações com boas intenções que podem ter
resultados catastróficos e, de qualquer maneira, um confronto, um conflito aí que está estabelecido, né, entre o poder instituído e a população, né? E nesse sentido, o Brasil já tem Lua e Júpiter em Gêmeos, então, assim, nós, enquanto povo, já temos um costume geminiano, e às vezes de exagero, que é o lado de Júpiter, de muitas vezes pegar a coisa pela metade. Temos o lado criativo de Gêmeos, o lado brincalhão, o lado jovial, que o mundo inteiro gosta do brasileiro nesse sentido, né? O movimento, mas também temos o lado que pode ser difícil nesse momento, que é com relação à consistência de informações, né? Não é característica de Gêmeos a consistência. Gêmeos não se compromete necessariamente, não é a função de Gêmeos, cada signo tem uma função. Não estou dizendo que é bom nem ruim. A função de Gêmeos não é saber a fundo se aquilo é verdadeiro, até onde vai. É soltar informação, é trazer informação, é levar informação, é buscar informação, é um movimento. Então, com Júpiter junto e o eclipse caindo nesse eixo, tem sempre a possibilidade da gente estar enganada, a gente enquanto povo, né? Está enganado, se enganar, se atrapalhar. Aí é um momento, como o eixo é Sagitário Gêmeos, um momento onde a gente pode se enganar com fake news, que já está acontecendo, mas isso pode se ampliar, isso pode acontecer lá em cima, já que o eclipse acontece na área dos governantes, né? Então, os fake news virem de cima, né? Virem de cima das autoridades. De qualquer maneira, tem um pedido nesse Marte Peixes de achar uma saída coletiva, porque Netuno é isso. Netuno em Peixes, Marte em Peixes. Marte junto de Netuno e em Peixes, a proposta pode até ser uma proposta de assim, vamos resolver uma proposta de salvadores da pátria. Marte é um, Netuno é o coletivo, então multidão, né? Vamos resolver, vamos à luta, Marte, mas vamos à luta com sacrifício, Netuno. Só que a gente corre o risco de perder o foco, de se decepcionar, de estar lutando e de chegar no final e perceber que foi uma luta com foco que não era aquele que se queria dar. Então, podemos ter muita confusão nesse momento e por isso precisamos, individualmente, ter cuidado com as nossas decisões, com as nossas disseminações de notícias, de informações, e principalmente com o que nós recebemos também, né? Não passar adiante dessa forma. Pátia, você quer continuar no mapa do Brasil? Quero. Eu falo só dos Estados Unidos. Continue então aí. Não, eu queria falar só um pedacinho sobre o mapa do Brasil, que é assim, eu acho que tudo, lembrando que a gente não pode esquecer que o eclipse em Sagitário vai mexer com o dispositor, que Júpiter está em Capricórnio. Então, isso que está acontecendo, isso que aconteceu lá nos Estados Unidos, eu não tenho a menor dúvida que isso vai pipocar em muitos lugares, tá? O que aconteceu lá vai pipocar, é Júpiter, né? Então, assim, isso se amplia mundialmente. Essas explosões, né? Essas comoções, porque exatamente o que está sendo resolvido agora e que está vindo nesse eclipse muito fortemente são essas falsas crenças, esses falsos posicionamentos quanto ao Brasil não tem racismo, né? Não, eu escutei uma pessoa falando, que eu nem vou dizer quem é, né? Porque é da minha família, então tá ficando feio dizer isso já. E me dizer, não, mas nos Estados Unidos aconteceu isso, mas aqui no Brasil não acontece do mesmo jeito, né? Então, é verdade, né? Então, tudo isso tem a ver com Sagitário, com a gente ter sido colonizado e da forma como foi, né? E nesse momento, isso está sendo exposto de uma forma que as pessoas vão precisar se posicionar. Agora, quanto ao Sol, né, do Brasil, é interessante porque se
as pessoas, se o movimento não for, isso é a minha opinião, tá? Se o movimento conseguir não ser violento, muito violento, né? Porque a gente sabe que tem Marte aí, que existem as pessoas que entram também para fazer uma anarquia, né? Então, o meu grande medo nesse momento, Caê perguntou aí, e aí, Bolsonaro cai, não cai? A gente não sabe dizer isso pelo seguinte, porque se o movimento tiver muita falta de segurança, um dos motivos de ele entrar mais forte é com a desculpa de querer assegurar o povo da violência. Né? E aí a merda tá feita. Né? A merda tá feita aí. E aí é a intervenção militar. Agora, só para fechar, mais adiante, que eu estava olhando uma coisa interessante, Marte entra em Áries. Quando Marte entra em Áries, pega o Sol do desgovernante. Então, quando Marte pegar o Sol do desgovernante, aí eu vou me esconder dentro de casa e não vou mais sair nunca. Quando setembro vier. Aí tudo pode acontecer. Aí ele pode cair, como também ele pode vestir a veste mais ariana dele possível, e aí, gente, realmente é assustador. Né? Porque ele, enfim, de qualquer forma, né? E que ele é ariano, mas assim, voltando ao que você falou do Sol do mapa do Brasil, bem lembrado, porque o Sol do Brasil é 14 de Gêmeos, né? E esse eclipse acontece, como eu falei, no grau 15. 15 de Sagitário, o eclipse lunar, Gêmeos, Sol em Gêmeos está a 15 de... O Sol está a 15 de Gêmeos, e Marte em Peixes, Marte a 15 de Peixes. Então, que é oposto à Virgem. Então, forma um aspecto que a gente chama um grande quadrado no mapa do Brasil. Sim. De tensão. E nesse simbolismo, né, do masculino e do feminino, e o Sol no mapa do país é o presidente. Então, esse Marte, sim, além do aspecto que eu falei antes, o Marte do eclipse, do momento do eclipse, do trânsito, faz uma oposição direta ao Sol do mapa do Brasil. Que primeiro, são as figuras masculinas, de um modo geral, mas, em princípio, o Sol é o presidente. Tá? Agora, esse Sol no mapa do Brasil está na área de relacionamentos. Então, também, no sentido geral que a gente falou, que a gente trouxe o tema, assim, um balanço nos relacionamentos. É um momento de nós fazermos esse balanço, sim. Aí vamos entrar na questão pessoal. Né? Não é somente o relacionamento amoroso, nossas relações, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nós estamos confinados ainda, então é um momento oportuno, né? Estamos obrigados a fazer esse tipo de revisão, algumas pessoas num confronto dentro de casa, porque todo mundo dentro de casa começa a ver as diferenças e coisas que não se conheciam. Né? Conheço pessoas que vieram conhecer facetas agora das outras com que moram, a partir dessa pandemia, e muito crescimento nas relações a partir disso, mas o chamado é realmente para a gente não ter esse pavio curto. Eu não sei até onde, é muito difícil dizer até onde que se consegue ou não. Eu acho que fica muito no nível do desenvolvimento individual, e vou dizer assim, espiritual de cada um. Porque quando eu vi esses aspectos tensos no céu e no mapa do eclipse, eu me lembrei, Paty, daquelas piadinhas que aparecem na internet toda hora, que vem o grande mestre zen ali meditando, aí um monte de gente no grupo que faz aquelas perguntas estúpidas, fora de hora, não sei o quê, e o mestre, sim, uma hora que o mestre se dana e joga um sapato em cima, ou joga alguma coisa, acaba todo o equilíbrio zen, um momento acaba, né? Então, se a gente puder pensar nesse momento, seria esse que está acontecendo agora, né? Que pega a Lua, que tem a ver com sentimento, que tem a ver com emoção, e a Lua representa por si só público. Quando tem pessoas reunidas, a Lua está ali. Porque quem reúne o público, quem direciona as ações de um grupo, de um público, é a Lua.
São as emoções que ditam. Se as emoções estiverem sob o comando de alguém que tenha uma liderança sobre aquele grupo vai assassinar quem o líder disser, aquele grupo vai absolver, aquele grupo vai acolher. Então, é muito complicado quando se pensa na Lua como significador de emoções e de grupo, de ajuntamento de pessoas, ainda mais numa situação dessa, como o Pátio colocou, que assim, todo mundo estava em casa, agora de repente destampou, né, a panela, então todo mundo foi para a rua, tudo bem. Nós estamos no meio da pandemia, essa conta vai chegar, não foi liberado, mas as pessoas não aguentaram, né? E nos Estados Unidos o motivo principal foi o assassinato daquele jovem por aquele policial branco, né? Um absurdo, uma coisa absurda. No Brasil, outros motivos, mas principalmente também o menino, o João Pedro, assassinado dentro de casa, uma coisa absurda. Mas motivos não faltarão, não faltam nunca. Só que, assim, é uma panela de pressão, né? É uma contenção e está saindo. A panela não cabe mais, a tampa está explodindo. Então, precisa canalizar essa energia para que os resultados não sejam catastróficos. Você quer falar dos Estados Unidos? Não, dos Estados Unidos não... Você pode falar, mas antes deixa eu só fechar uma coisa disso que você está falando. E aí você fala dos Estados Unidos, tá? Sobre essa coisa mais... que as pessoas foram perguntando aqui, né? Então estamos ferrados, né? Então estamos ferrados, né? E Caê colocou assim, o movimento está muito sem direção, tanto de direita quanto de esquerda, né? E lembrar, gente, assim, que na verdade o movimento, a ação desse momento, ela é pisciana, né? Então, como ação pisciana, é uma ação que convoca a gente para o interno, convoca a gente para o interior. Então, assim, por mais que a gente brigue e que a gente tenha que lidar com situações, mais uma vez eu vou falar sobre isso, Luciana Pinto está aqui falando, claro que estamos ferrados desde novembro de 2020. E só piora. Leia aí o que Kátia colocou, leia aí, Kátia. A Kátia também colocou uma coisa nessa direção. Leia aí. Eu não consigo porque o meu já passou. Agora aqui. Estamos começando a reagir. As torcidas organizadas dando a largada. Isso pode ser analisado. E na perspectiva do que você fala, Gi, sim. Eu acho que isso era sobre isso um pouco que eu queria falar, que é assim, quando as torcidas organizadas vão para a rua, elas estão ocupando esse lugar que Kátia está falando aí. O lugar dos 70%. Isso é ocupar um lugar. Assim como dentro das nossas casas, com as pessoas que a gente convive mais próxima, a gente precisa ocupar o lugar que é de direito. Ocupar o lugar é diferente de ficar perdendo o foco e brigando por qualquer coisa. Né? Então, isso que Kátia disse, foi a outra fala dela, é exatamente isso. Somos 70%. Então, vamos nos colocar no lugar de 70%. Né? Agora, se tiver reação, né? E aí, saindo para a Gisele poder falar mais dos Estados Unidos, né? Pegando cada pessoa individualmente, a saída, eu acredito que passe por você encontrar uma forma de conviver com o outro. Porque esse outro que a gente convive, né? Que tem opiniões que a gente não concorda e que a gente acha que são absurdas, a gente tem que encontrar um lugar de escuta. Eu também não sei qual é, mas Martin Peixe, junto de Netuno, diz a gente que sim, isso tem a ver com eu não sei, não entendo por que você pensa isso, né? Não compreendo, não lhe compreendo, mas lhe reconheço enquanto meu pai, lhe reconheço enquanto meu irmão, lhe reconheço enquanto meu cunhado, lhe reconheço enquanto meu vizinho, né?
posso, no meu momento demais, lhe achar um imbecil, né? Mas eu volto para a minha humanidade, né? E olho para a pessoa. Eu acho que esse é um caminho importante para a gente. Trump foi para o bunker. Por que Bolsonaro não pode ir para o bunker? Uhum. Estados Unidos é todo seu, Gi. Senão eu começo a me coçar. Não, eu nem vou falar tanto, eu nem estou com o mapa dos Estados Unidos aqui, mas assim, lembrando que os Estados Unidos, no mapa, é ascendente Sagitário. Então, esse eclipse para os Estados Unidos, né, vai acontecer exatamente igual o mapa dos Estados Unidos. Quer dizer, no setor 1, que é o setor da missão de vida, que é o setor do grupo que forma os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, o que eu quero destacar é que tem Marte em Gêmeos. Então, esse aspecto de Marte em Peixes agora detonou nos Estados Unidos quando começou a pegar o Marte em Gêmeos do mapa dos Estados Unidos. Então, aí veio essa agressão, veio esse acontecimento horroroso, né, do policial branco assassinando o rapaz negro por um motivo banal, né? Porque podia prender, podia ver, ele passou a nota falsa, nem se deixou o cara explicar se ele sabia que passou a nota falsa, qual foi a questão, enfim, pura crueldade, que é o extremo do Marte em Peixes, é o lado fora de foco, é uma crueldade perverso. Que você perverso, desfocado, perverso, sem limite, né, sem noção. Então, é chamar a atenção que, assim, veja como é importante, quando a gente pensa no mapa do país, o que está sendo detonado. E Urano em Gêmeos também lá, né? Então, foi algo imprevisível, que foi detonado a partir de uma coisa, de uma ação que aparentemente é uma ação individual. O cara lá achou que podia matar mais um negro, né? Tudo bem. Isso. E a pose dele, a pose do cara, é horrível. É horrível você olhar aquilo. Não tem... Precisa ser, sei lá, nem sei como classificar o que precisa ser uma pessoa para olhar uma foto daquela e simplesmente passar batido. Não ter um sentimento dentro de revolta com aquilo, né? Então, e Peixes é quem chama para esse lado de humanidade, de sensibilidade, como você bem colocou. Essa convocação ou essa explosividade para fora, ela só vai poder ser resolvida se a gente também fizer esse exercício para dentro. Né? O que você me colocou, porque muita gente está passando por essa situação de ter que rever aquele pai, aquele amigo que você considerava e que, de repente, não é somente uma questão de diferença de posições políticas, são coisas muito, muito graves que você não quer ver naquela pessoa que você ama. Sim. Né? Porque você acha que aquilo é desumano, que aquilo é horrível, e, no entanto, está se repensando uma outra forma de conviver com essas diferenças, sem ter que necessariamente aceitá-las, quando elas agridem suas crenças, sua fé, seus princípios, enfim. Né? Então, era só para destacar. Ei. Te interrompendo, mas é para eu não esquecer que tem a ver com os Estados Unidos também, né? Que eles têm ascendente Sagitário. Isso, foi o que eu falei. Você falou isso? Isso, falei, e que o eclipse... Você não acha que também acontece uma coisa assim de diminuir a grandiosidade deles? Né? Sim. Né? E o que mais uma vez dá medo é porque, assim, menino pequeno que não tem borda, quando brigam com ele quer sair brigando com todo mundo. Isso. Né? Então, o Trump, quando ele sentir que a imagem dele tá mal, né? Ele pode ser que ele saia brigando com todo mundo. E a outra coisa, complementando o que você falou também, é que a casa 10 do Brasil, ela fica obscurecida. É isso? É a 10 que fica obscurecida? É o Sol? Isso. Porque, na verdade, a casa 10 do Brasil, o meio-céu, está em Escorpião. É a 11 que está na cúspide de Sagitário, mas o grau do eclipse é grau 15, então cai ainda na casa 10. Quer dizer, então essa área fica obscurecida. Mas aí, se a gente for fazer uma análise mais detalhada,
teríamos que considerar a casa 11 também, onde está Sagitário, para lembrar que a casa 11 é o Congresso, os grupos, as comunidades, né? Os políticos, de modo geral. Mas para lembrar que a verdade é o povo. É o povo. É a 4. Sim. Né? É o povo. Então, é o povo e gêmeos, né? E gêmeos, que é isso que você falou. Os gêmeos, ele faz, né? Uhum. Ele quer fazer. Ele quer fazer as coisas, né? Exatamente. Deixa eu ver se eu fiz alguma anotação importante aqui ainda. Será? Não, eu vi uma frase hoje, eu estava olhando, a gente fica às vezes pensando coisas na internet, e alguém postou um jornal antigo de agosto de 1987, Correio da Manhã, e Mussolini dizia assim: só um povo armado é forte e livre. Aí, no dia 24 de abril, agora, de 2020, o presidente do Brasil falou que armar a população para que ela não seja escravizada. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Tá? Bom, eu, por mim, Paty, estou fechando aqui. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu acho que... Vamos ver se tem mais alguma questão aqui que a gente possa resolver. Eu não consigo lidar muito bem com as perguntas aqui, com certeza, aplauso. Sim, as torcidas, a importância das torcidas que estão organizadas indo para a rua, é verdade. Sim, o hashtag de hoje aqui, a Eliana me lembrando isso. Temos que reconhecer que somos 70%. Então, essa hashtag de somos 70% também faz parte desse movimento, porque peixes também traz pra gente, às vezes, assim, uma falta de consciência, um desligamento. E como disse o rapaz que puxou a hashtag, ele diz assim, não, nós estamos assim, não, mas eles são 30%, eles são 30%, até cair a ficha. Mas nós somos os 70%. Claro, então, a hashtag claro. ganhou força. Por quê? Como se algo viesse à consciência, né, de que esse coletivo é muito maior, mas que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito e de uma maneira que não seja catastrófica, no sentido amplo da palavra. E é muito bonito também, e eu acho que nisso vem, porque no eclipse ele traz muito o inconsciente coletivo também, né? E eu achei muito bonito também pensar que a torcida do Corinthians vai para a rua para defender a ditadura, ou para defender a ditadura, tá? Para defender a democracia. Eita! É o medo. É o medo, né? E justo homens de que a gente vem falando tanto, né? Que a gente vem falando tanto dessa postura radical, dessa postura dura, né? E eles vão para lá para defender a democracia. Isso. E alguém está falando aqui também, Eduardo, que com certeza, por isso meus aplausos para as torcidas e os anarquistas que também estavam lá. Com certeza. Isso! Com certeza. E tem outra coisa interessante, Paty, desse momento, que agora eu esqueci o nome do movimento, eu até assinei, mas que é um movimento apartidário, não tem direita, nem esquerda, nem centro, assim, movimento de cidadãos, de pessoas, de empresas, que estão cobrando dos governantes o melhor para o país. Então, esse movimento, no meu ver, também é dessa vibe, desse momento, né, que está se configurando aí, desse Marte em Peixes, e antes ainda do aspecto exato, que vai ser nesses próximos dias, né, com o Sol, então isso, o caldo tende a entornar. Eu espero que a gente tenha possibilidade de fazer entornar de uma maneira, numa direção boa, né, para colhermos bons frutos. Bom, gente, acho que a gente fica por aqui, né, antes que a gente não quer nunca mais que a live acabe com a gente falando. A gente tem que encerrar, se despedir. Depois que terminar, eu nunca sei se eu vou conseguir colocar no YouTube ou se vai ficar no IGTV. Normalmente isso fica dentro do Instagram, na hora que eu termino, que eu vou salvar o vídeo, que eu vejo isso. Mas, de qualquer forma, nós estaremos aqui de novo na próxima segunda, né, Paty? Se Deus quiser. Depois do eclipse. Hashtag 70. Hashtag isso. 70. E respirem 70 mil vezes na hora que
perder a paciência. Repita aí, Paty, cortou, repita aí. Hashtag 70. 70 e vamos Congelou. 70 mil vezes quando a gente for perder a paciência. Ah, isso, perfeito, perfeito. Estava faltando esse finalzinho da frase. Vamos respirar. E meditar, né? Peixes também é um signo que chama para essa interiorização. Pensar no coletivo, nada de ações impensadas que só você vai resolver. Ninguém pode ser o salvador da pátria. Nós precisamos de ritmo para chegar onde queremos chegar. É um momento importante de priorizar esse coletivo. Nada de querer fazer uma coisa sozinho para salvar o mundo. Bom, gente, tchau. Tchau, Paty. Tchau, Gi.